Bom dia, meus amados, meus queridos irmãos. Estamos aqui por mais um momento para nós darmos continuidade no estudo sobre os dons espirituais. Esse é o segundo vídeo que nós vamos estar fazendo e nós vamos abranger várias questões sobre os dons espirituais, né? São os dons espirituais, parte 2. O que nós vamos abranger hoje? Nós vamos abranger o quadro sinótico dos dons espirituais. Como é que é esse quadro? Ele é dividido em 3 partes. E dentro de cada parte, 3 tópicos. Então nós vamos estar falando sobre os dons de revelação, dom de poder e o dom de inspiração, que é a elocução. Dentro do dom de revelação, nós vamos ver a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento do Espírito. E dentro do grupo dons de poder, nós vamos ver dons de curar, operação de milagres e fé. E dentro do grupo dons de inspiração, elocução, nós vamos ver variedade de línguas, interpretação de línguas e profecias. Então nós vamos estar começando a falar sobre o dom de revelação. Nós vamos estudar agora o primeiro dos 3 grupos dado pelo Espírito Santo para nosso entendimento. A palavra de sabedoria. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, nós vemos o seguinte: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. É bom que tenhamos uma definição de termos quando discutimos esses assuntos espirituais. Não raro ouvirmos a frase, entre aspas, o dom da sabedoria, fechando aspas. Não é dessa maneira que a Bíblia se refere a essa dádiva divina. O que lemos é: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Então, dentro da sabedoria, nós temos 3 tipos de sabedoria. A sabedoria humana, que se limita ao interesse da vida, onde a gente aprende estudando, cursando escola, faculdades, ensinos diversos nessa área, a gente pode aprender muita coisa. Aí nós temos a sabedoria satânica, que é sempre usada com um propósito maligno. Então nós vemos Satanás também, ele é sábio, e ele pode usar a sabedoria com fins malignos. A sabedoria divina, que é empregada para o engrandecimento do reino de Deus. O dom da palavra da sabedoria se baseia no fato que Deus, na sua presciência, tem perante si fatos e ocorrências da terra e do céu, do presente e do futuro, do tempo e da eternidade. Deus é consciente tanto das coisas que acontecerão no futuro como do presente. E realmente essas coisas expressam a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, que por sua vez é comunicada pelo Espírito Santo a certos servos de Deus através do dom da palavra da sabedoria. A palavra do conhecimento, da ciência, 1 Coríntios 12, 8. E a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A palavra do conhecimento é a revelação das ações e fatos que se baseia no perfeito conhecimento de Deus, né? Então Deus é sábio e pela sua sabedoria ele sabe como agir no passado, presente e futuro. Discernimento do Espírito, em 1 Coríntios capítulo 12, 10. Há outro dom de discernir o Espírito. O que não é discernimento do Espírito? Não é habilidade para descobrir faltas alheias. Tem muita gente usando isso como se fosse um dom e para acusar a pessoa de ela ter falhado, de ter cometido algum tipo de pecado. Isso não é bíblico. Não é a capacidade para ler pensamento das pessoas. Tem muita gente também usando isso como se ela fecha os olhos e coloca a mão na cabeça da pessoa e começa a achar que ela está lendo o pensamento da pessoa. Tome cuidado com isso. Também não tem nada a ver com fenômenos espirituais e nem psicológicos, da psicologia, no caso. Não tem nada a ver. Eu lembro de uma pessoa que ela recebia uma dor no corpo dela
Então ela falava assim, Deus está me mostrando aqui na igreja que eu estou com dor no braço, por exemplo, eu estou com dor no meu braço, eu estou sentindo que tem uma pessoa também que tem dor no braço, aí levanta a mão quem está com dor no braço, aí levantava alguém. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, que não é porque eu sinto no meu corpo uma dor ou um pensamento, alguma coisa assim, que isso é uma revelação para que outras pessoas possam ser curadas. Tenha cuidado com isso, muito perigoso. O discernimento do Espírito é um atributo de Deus pelo qual Ele conhece absolutamente todas as coisas e tem tudo no seu controle, no seu poder, né? Segundo grupo, dom de elocução. São 3. Dom de profecia, dom de línguas estranhas e interpretação de língua. Dom de profecia, 1 Coríntios 12:10. A outro profecia. 3 dons mencionados em 1 Coríntios 12:8. Tem relação com a palavra falada. A profecia ocupa o primeiro lugar. A profecia tem sido definida como falar na própria língua sob inteira unção do Espírito Santo. Então nós vemos em Coríntios também que a profecia ela tem 3 objetivos: edificação, consolação e exortação. Passar disso ela não tem sentido nenhum. Profecias que ficam profetizando, profetas que profetizam coisas que não são bíblicas, que não tem base bíblica, você tem que analisá-la e tomar muito cuidado. Eu lembro de um pastor certa vez que profetizou para mim que eu ia conhecer uma família e ele viu a casa na visão dele lá. A casa tinha tijolinhos à vista e naquele tijolinho, naquela casa tinha uma grade branca. Eu ia conhecer aquela família ia gostar muito de mim e ia me dar um carro de presente. Essa profecia já aconteceu há mais de 25 anos, 30 anos e até hoje nunca se cumpriu. Então a gente tem que tomar cuidado muito sério sobre profecias. Tome cuidado, não fique dando ouvido a todas as profecias. Certa vez eu vi na igreja um pastor que profetizou coisas que não tem nada a ver. Então você deve acreditar na profecia. É bíblico que você acredite nela, mas tenha discernimento do Espírito para acreditar, porque a profecia ela tem 3 objetivos: exortar, consolar e edificar. Se ela não está te ensinando, exortando, não está te edificando, não está te trazendo nenhum benefício, não é de Deus. É simples fato. Acredite naquilo que é de Deus, mas com sabedoria, né? Então, a profecia ela é bíblica, mas tenha cuidado com ela também. Dom de línguas estranhas. Em 1 Coríntios 12:10 fala assim: a outro a variedade de língua. O que é variedade de língua? A pessoa fala numa língua que ela nunca conheceu. Alguns falam que são línguas dos anjos. Eu fico pensando sobre isso, mas é uma grossolária. Dom sobrenatural em falar em línguas. É um sinal, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Então a gente vê que tem um propósito a língua estranha, que é o sinal, como evidência de falar em língua. Mas nem todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que existem alguns casos, ela não fala em língua, ou falou uma vez só na vida, né? Mas a evidência é o falar em língua. Qual é o propósito? O propósito das línguas como um dom. Primeiro, edificação individual. Em 1 Coríntios 12:2-4 fala isso. E segundo, edificação coletiva da igreja. Então, quando uma pessoa fala em língua estranha, ela edifica a si mesma. A Bíblia diz que ela edifica a si própria. Então, fale muita língua estranha, edifique a sua vida, fortaleça seu espírito através do dom de falar em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo no ano de 84 e até hoje eu gosto de falar em língua estranha. Eu sei que em mim mesmo, quanto mais eu falo, mais eu me fortaleço, mais eu me edifico, mais eu fico forte no sentido de estar firme no caminho do Senhor. Então há certo tipo de problemas espirituais, tentações, dificuldades espirituais, você vence falando em língua estranha, não é? Fale, ore a sós, edifique sua vida falando em língua estranha. E é tão importante quanto qualquer momento espiritual que você possa viver. Também fale junto na igreja, porque coletivamente edifica o corpo, fortalece o corpo.
de Cristo falando em língua estranha. Então é bom isso, edifica a nossa vida. Interpretação de língua estranha. E a outra, a interpretação das línguas. Em 1 Coríntios 14, 13 e 26. O que fala em outra língua, ora para que possa interpretar. Um fala em língua e o outro ainda interpreta. Seja tudo para edificação. Então busque isso, fale. A Bíblia manda você orar, buscar, para que tenha o dom de interpretar. Mas nós temos que entender o seguinte, que em 1 Coríntios capítulo 14, de 13 a 26, estão sujeitas à imitação por pessoas, né? Então pessoas estão imitando a interpretação. Aí a pessoa começa a falar em língua aqui, a outra fala lá e começa a imitar, e daí um pouco traz uma coisa como se ela estivesse interpretando aquela língua estranha. É muito perigoso isso. Não cai no laço do diabo, não. Tenha cuidado com isso. Estão sujeitos à imitação pelo diabo. Olha aí, tá vendo? O diabo, ele imita bem essa questão para trazer confusão no corpo de Cristo. E uma última coisa que nem todos possuem. Então, mas se você não possui e quer ter, a Bíblia manda você orar e buscar isso. Dons de poder. O dom de poder abrange 3 coisas: o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de milagres. Atente para esse importante assunto, considerando que há 3 tipos de fé: a fé natural, a fé comum, que opera para a salvação, e a fé como dom, que é propriamente o objetivo desse estudo. O dom da fé natural. O homem é obra-prima do Criador, tendo sido criado com responsabilidades naturais de relacionar-se com Deus. Mesmo um homem perdido, Deus tem dado sabedoria natural, de igual modo tem dado a fé, ou a capacidade para acreditar na sua existência, nas coisas invisíveis. Com esse tipo de fé, o homem pode crer acertadamente ou erradamente nas coisas espirituais. Pode crer mesmo sem obedecer ou seguir a Deus. A definição primária da fé natural é a capacidade que todo homem tem de crer em um ser supremo. Isso pode ter fundamento na palavra de Paulo em Romanos 1, 19 e 20. Então a fé natural é aquela fé que o homem já nasce com ela. É a capacidade do homem de acreditar que existe um ser supremo. Outros acreditam em deuses, outros acreditam em carro, outros em cavalos, mas todo ser acredita em alguma coisa, né? O ser humano tem essa capacidade de acreditar que Deus existe. Por isso ele ora, por isso ele busca um conhecimento, por isso ele sabe, eles têm nos seus sentimentos, lá dentro do seu ser, essa vontade, esse desejo, essa obra tão maravilhosa de acreditar num Deus. É a fé comum. Aqui temos propriamente uma expressão bíblica. Paulo escreve a Tito, verdadeiramente filho segundo a fé comum. Então aqui nós trata de algo sobre a salvação humana, sobre a fé que salva, que opera para a salvação. Então nós vemos o meu irmão em Cristo, nós somos da mesma fé. Não importa a religião que ele seja, que igreja que ele seja, se ele tem uma fé, é a fé comum de estarmos todos unidos numa só fé. Observe o seguinte: a fé vem pela pregação da palavra de Deus e traz à pessoa a graça salvadora. Mediante a oração no Espírito Santo, toma o caráter da fé santíssima, torna-se firmeza para o cristão. É evidenciada praticamente pela submissão a Deus e pela prática das boas obras ou pela obediência. Então nós vemos aí a fé comum, né? A fé como um dom do Espírito. Além da fé natural, além da fé comum, há também a fé que é um dom do Espírito. Esse ponto que vamos estudar. Em certo sentido, toda fé é dom de Deus, mas há uma fé sobrenatural. Pode partir do natural, exceder aos limites do comum e todo homem tornar-se mais poderoso. Mediante as bênçãos recebidas como resposta às orações, chegar à culminância das definições bíblicas. A fé é a certeza das coisas que se esperam, Hebreus capítulo 11, 1. Eu lembro de uma certa vez, numa certa igreja que eu estava, uma jovem chegou para mim e falou assim: pastor,
eu ganhei o dom da fé. E eu falei, mas o que você faz com o dom da fé? Por nada. Eu fiquei preocupado porque se a pessoa tem o dom da fé, ela exerce um ministério, talvez de cura, de oração, talvez de alguma coisa sobrenatural, porque o dom da fé, ela é sobrenatural na vida da pessoa. Então nós temos que tomar cuidado quando profetadas estão distribuindo dons da fé. A fé, ela opera no milagre das coisas que você não vê, mas tem a certeza das coisas que espera. É a pessoa que tem o dom da fé, ela acredita no milagre de certa pessoa e ela vai lá e ora e aquela pessoa é curada ou recebe a cura ou o milagre. Então, tenha muito cuidado. A fé tem dimensões indefinidas. A Bíblia fala sobre a fé pequena, a fé crescente, a fé como grão de mostarda, a fé grande. O dom da fé habilita o crente a aceitar como realidade todas as promessas de Deus e agir na certeza plena de Deus. Vai cumprir na sua palavra. Esse tipo de fé, ela é poderosa e dinâmica, necessitamos totalmente nos nossos dias. O dom de curar. O poder para curar é muito desejado em virtude de ser um sinal eloquente e ostensivo na confirmação do Evangelho, como também em razão da verdadeira simpatia para os sofredores e o desejo de proporcionar de um alívio. A respeito do dom de curar, considera o seguinte: a cura pode ser operada gradualmente. Há muitos casos de cura instantâneas, mas também muitos outros que não são. Em outras palavras, as causas das feridas é eliminada pelo poder de Deus, mas não é sarado imediatamente. O dom de curar fazem parte da categoria especial. Então você, veja bem, quem tem o dom da cura, ele pode orar por uma pessoa e pode acontecer instantaneamente ou não. Pode ser que demore ou pode ser que vai sendo curado gradativamente. E tem uma coisa, irmão, todas as pessoas em Cristo têm o poder de colocar as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Aqui já não é a questão do poder da cura, do dom da cura. É uma ordem dada por Jesus. Eu lembro que uma certa vez tinha uma pessoa que pediu oração, eu fui orar por ela, ela tinha umas feridas muito feias nas pernas, nas mãos, e ela já tinha ido em vários lugares, vários médicos, e aquela enfermidade não sarava. Então, eu estava à casa dela, pedi para ela um óleo de cozinha, ela me deu óleo, eu orei por aquele óleo, depois eu ungi aquela pessoa, e aquelas feridas, a partir daquele dia, foram sendo saradas gradativamente, e a ponto de uns dias depois, aquelas feridas todas secaram. Então, eu tinha o dom da cura? Não, eu tinha um momento da minha fé que eu poderia orar por aquela pessoa e ela ser curada. E eu estava cumprindo o ID de Jesus, que é colocar as mãos sobre os enfermos, orando com óleo e eles serão curados. Então esse é o poder da fé. O propósito do dom de curar é naturalmente libertar da enfermidade os sofredores. Além desses, tem um propósito mais elevado, a glória de Deus. O dom de curar chama a atenção para a majestade do poder de Deus pela confirmação da sua palavra. Contribui para abrir o coração de tal maneira que o motivo a aceitar o Evangelho. O dom de maravilha, operação de maravilha, é a magnitude do dom. Operação de milagre é um outro dom de poder. Então, é tão estupendo que se torna inconcebivelmente humana. Entretanto, ele faz parte do ministério sobrenatural do Espírito Santo através das vidas do crente cheio do Espírito Santo. Definição de milagre. O milagre é um evento ou um efeito do mundo físico, distinto das leis da natureza ou que sobrepuja o nosso conhecimento dessas leis. A Bíblia é o livro dos milagres e, de fato, ele é talvez o maior milagre. A necessidade dos milagres na igreja. O assunto das atividades de Satanás nesses dias requer da parte da igreja crescimento da fé e mais o poder valioso. Então, precisamos exercer esse dom, mas peça a Deus isso na sua vida.
que Deus, na sua infinita graça, levante homens e mulheres com bastante humildade e consagrado que possam ser usados no exercício da fé. Então nós temos aí os dons, né, que abrange mais profundo, que você possa espelhar na sua vida espiritual com Deus. Que Deus abençoe, tenha uma boa tarde, um bom dia, né? Fique na presença de Deus e Deus vai te abençoar para a glória do Senhor. Deus te abençoe, meu amado. Aproveite, deixe o seu comentário, faça a sua crítica, deixe seu like e nós estaremos respondendo se você desejar fazer algumas perguntas. Que Deus te abençoe.